Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza você já me conhece, mas para quem não sabe quem sou Ângela Cirine e a gente está começando aqui, iniciando o nosso primeiro podcast, mas direcionado ao Instituto Fazendo a Diferença, o Instituto de Psicanálise, que trata de formar tantas pessoas maravilhosas e tem um projeto fantástico. Se você quiser conhecer um pouco mais, é só me seguir aí nas redes sociais. E hoje eu estou aqui com uma aluna que já é terapeuta. Aluna ainda por quê? Porque a gente não para, né? Não. Tem a formação de psicanálise, tem as especializações, agora vem aí graduações, enfim. Mas eu quero apresentar a Elisângela Albuquerque. Uma honra. Me sinto muito honrada de estar aqui falando com você. Então, gente, a gente está trazendo nessa abordagem aí, nesse início, né? Essas pessoas, Elisângelas, que a gente conheceu, que se tornou aluna e a gente acabou pegando tanto amor, tanta amizade, né, com a história de vocês. E nosso instituto é com base cristã. Então, eu não vou aqui falar como você converteu, como é que você conheceu Jesus, como é que foi sua jornada, né? Porque esse não é o foco dos nossos podcasts. Você já era convertida, já conhecia Jesus, já tinha toda uma história de vida aí, né? E, de repente, a gente se depara com algumas questões pessoais, né? A gente começa e não termina, a gente, de repente, não sabe porque temos determinados comportamentos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Por que a gente é tão dada ou tão fechada nas relações de amizade? Por que a gente se desenvolve bem na vida profissional ou não? Bom, dentro desse contexto todo, antes de você conhecer a psicanálise e buscar o aprofundamento, conhecendo sobre a sua história, quem era a Elisângela como esposa? Elisângela como esposa. Uma pessoa dedicada, mas errou bastante. Qual que era a maior qualidade da Elisângela, além de dedicada? Qualidade da Elisângela, eu acho que... Como esposa. Como esposa, assim, acho que ser companheira, de conversar com o marido, tentar ajudá-lo, fazer tudo para ele. É demais, tem hora. É demais. Como esposa, fazer bastante coisa, assim, pelo marido. Legal, gostei quando você falou assim, fazer tudo para ele, né? E a gente já conhece, porque também foi paciente, né? Esse até demais, às vezes, um risco de, às vezes, substituir o papel de esposa para mãe. Isso. Uau! Bem isso mesmo. Aconteceu muito isso. Aí, hoje, eu tento me policiar nessa questão. Questões assim, olha, esse é o seu papel. Às vezes, até mesmo o fato dele me chamar de mãe. Ele me chamava de mãe. Não acredito. Depois dos filhos, ele falava assim, mãe. Aí, hoje em dia, eu falo, não, eu sou sua mãe. Peraí, vem cá. Então, antes você aceitava ele te chamar de mãe? Antes eu aceitava. Hoje em dia, eu não aceito mais. E como é que você se sentia antes, quando ele te chamava de mãe? Confortável? Bem, achava normal. Achava até bonitinho, assim, às vezes. Olha, que legal. Já pensou, vai pra cama com a mãe, depois tá chamando de mãe? Olha só. Hoje eu falo pra ele, olha que eu não sou sua mãe. Não fala só, sua mãe nem pensa no que nós pode fazer. Então, assim, ele até dá risada nessa questão, né? Mas, vale até explicar pro pessoal que tá assistindo, né? Porque eu fiz uma brincadeira sarcástica pra chamar, né? Poxa, eu chamo de mãe, depois, nossa, né? Que estranho, vou pra cama com a mulher que eu acabei de chamar de mãe, mas que é a minha esposa. E que isso, de certa forma, afeta, né? Afeta. Que a gente vai entender depois dentro da parte terapêutica. Mas então, olha que legal. Então, você era tão dedicada que, às vezes, é bom segurar isso porque faz parte da sua história, né? Às vezes, tinha aquele comportamento que extrapolava, né? Era muito em desequilíbrio como esposa, que era quase aquela que... Não sou só aquela mulher presente, dedicada, mas eu quero talvez ter o controle, eu quero pegar sua roupinha, que hora que você vem, que hora que você vai, o que você fez, tem médico, tem aquilo, amor, né? Quase pai também, tudo isso. Bem assim. Bem dessa forma mesmo. Ok. Tá, então segura. Como mãe dos seus filhos? Mãe já é mais difícil, porque eu quero ser a mãe que eu não tive. Pelo fato, assim, não ter crescido com a minha mãe, ter sido abandonada por ela com 4 anos. Então, eu me dediquei, assim, quando eu fui morar com meu marido, a cuidar dele, porque eu sempre fui de querer cuidar. Então, até vinha minha primeira filha. Certo. Foi uma questão, assim, de estar cuidando dele. Então, ser mãe
Pra mim é algo assim, até um pouquinho sufocante, né? Tá, e antes de você conhecer toda buscar esse conhecimento que a gente tem dentro da psicanálise, ter esse autoconhecimento, né, baseado no que você aprendeu nesse tempo todo, você então era aquela mãe que queria ser a mãe. É isso mesmo. Quase que sufocava os meninos. Faz isso, quer aquilo, quer isso, dá na mão, pergunta, tudo bem e tal. E perguntava, tanto com os filhos e com o marido, né? Isso. E só que eu tinha um detalhe, né? Que eu só descobri depois da psicanálise, que eu era uma pessoa irritada. Então, eu cobrava muito, gritava muito com eles. Dava muito amor, muito carinho, mas se não fosse do seu jeito... Estourava e de bater a porta, igual eu ouvi um dia numa live, né? Me identifiquei. Nossa, amiga, não pensei que você tinha esse comportamento, não. Não parece, mas tinha. Que legal. Bater, quebrar um copo sem querer, você tá lavando a louça, quebra um copo sem querer, Pra né? ver que eu tô nervosa. Gente, isso é muito interessante. Porque às vezes, olha, tanto que é forte. Eu não tive mãe, é a fala da Elisângela, mãe presente, né? Sua mãe te abandonou, foi isso? Você tinha que idade? 4 anos. 4 anos. O que aconteceu? Ela separou do meu pai, né? Foi embora e deixou a gente na casa da minha avó materna. Só que minha avó materna não quis a gente. Eu lembro dela falando que não queria os netos lá. E aí ela deixou a gente na casa da minha avó paterna. Sim. E disse que ia trabalhar e não voltou mais. E sumiu por 20 anos ou mais, né? De 20 anos. 20 anos? Não teve contato com ela? Não. Ela um telefone? Nada. E isso eu fiquei com a minha avó paterna por até os 8 anos de idade, mais uns 4 anos. Quis ir morar com o pai, só que eu não sabia o pai que eu tinha, né? Que era alcoólatra, né? Bebia muito, né? E assim, então foi muito difícil também. E o seu pai era casado? Não, ele estava morando com uma mulher e a mulher também falou que não queria a gente. Então, assim, eu falo, até comento para as pessoas assim que eu sofri rejeição. Eu lembro dessa cena da minha avó materna falando... Não quero. Eu lembro do dia que minha mãe foi embora, ela me deu um beijinho no rosto, falou que ia trabalhar, não voltou mais. E eu lembro do dia que eu voltei para São Paulo, para ir para casa do meu pai, que ele estava morando com uma mulher, e ela falou, não quero seus filhos aqui. Na cara, assim, minha gente. E quando você lembrava disso? Porque tem pessoas que bloqueiam. Você conseguia lembrar. Qual que é o sentimento que vinha? Dor, tristeza. Eu quero ser uma mãe, eu quero cuidar. Ah, que legal. Então aí, forte, né? Então você viveu o abandono da mãe, da avó. A avó paterna suporta, fica aqui, mas de repente, né? A madrasta, né? Então tem aquele sentimento todo de abandono, né? Que ninguém cuidou de mim, que poderia ter ido para um lado bem agressivo, mas no seu foi um lado, o dia que eu for mãe, eu jamais vou abandonar os meus filhos. O dia que eu tiver alguém para eu chamar de meu marido, meus filhos, eu vou abrir os braços, eu vou abrigar, eu vou segurar, eu vou... Ninguém tirou de mim. Eu vou dar o que eu não tive. Essa sensação? Essa sensação. Ok. Foi muito assim mesmo. E aí, gente, vem o sentimento de que, peraí, eu estou dando tudo, poxa, o que eu não tive, eu estou dando para eles. Então, se não fazem a minha vontade, se me decepciona, se me contrariam, se não me reconhece, então a gente tem um leve surto, aí eu quebro o copo de propósito para ver que eu estou aqui. Verdade. Para falar assim, o que foi? Você não está bem? Quebrou o copo? Era esse sentimento também? Também. Tanto é assim, o que eu não podia controlar. Os meus 2 filhos tiveram refluxo. Então, a mais velha teve logo com dias e ela vomitava muito. Muito mesmo. E isso me irritava. Me irritava porque... Hoje eu sei o porquê que me irritava. Porque quando a minha mãe foi embora, o meu irmão mais novo tinha 7 meses e eu cuidava dele. E ele vomitava, fazia as coisas no chão e eu tinha que limpar. Então você lembrou inconsciente? Agora, depois da psicanálise, eu consegui lembrar, tratando outras pessoas, que era por causa desse comportamento que eu tinha a irritação de ver meus filhos vomitando. Então, quando a minha filha vomitava, passava mal, eu ficava tão nervosa que eu falava besteira. Então, meu marido tinha medo de sair e me deixar com ele, tinha medo de bater na minha filha. E olha que interessante, gente. Uma mãe que acaba de confessar pra gente que eu sou dedicada, que eu sou a melhor mãe do mundo, mas de repente, quando eu era contrariada, ou que lembrava de algum gatilho que você viveu por ter sido abandonada, você acabava indo para outro extremo. Nossa, era um desequilíbrio. Isso mesmo. Tá. E aí, vem cá. Então, tentei ser mãe do meu esposo, diz Elisângela, estou usando a fala dela, né?
sufoquei os meus filhos. Esse tipo de comportamento, de querer cuidar demais das pessoas, foi para outros relacionamentos seu? Foi. Para quais? Amigos, né? Pessoas próximas, vizinhos, pessoas conhecidas. Você queria cuidar dos vizinhos todos? Tudo. Gente, a Elisângela é desse jeito. Olha, a gente tem apartamento em São Paulo também. Eu tinha que comprar um colchão. E não ia dar tempo de chegar esse colchão lá, porque eu estava chegando de viagem, né? Ia dormir eu, minha filha e meu genro, e tinha só a cama. E onde eu ia dormir? Falei, Elisângela, compra um colchão para mim, por gentileza, deixa para mim lá no apartamento, né? A gente se encontra e tal. Ela não comprou o colchão, gente. Ela pegou o da casa dela, levou, eu super constrangida. Mas eu falei para você comprar, eu te dava o valor. Não, ninguém está usando. Gente, ela voltou lá, levou colchão, levou lençol, levou travesseiro, levou fronha. Eu devolvi o colchão. Ela, não, pode ficar, eu não preciso. Bem assim. E é bem o seu perfil, né, Elisângela? Se eu Você puder quer ajudar. cuidar. Elisângela, então, olha que interessante, né? A gente vai se conhecendo, vai descobrindo tudo isso. Pessoal, a Elisângela também já foi minha paciente, tá? Hoje não mais, hoje já virou amiga, então não pode ter mais essa relação. Mas ainda ajuda bastante, né, amiga? Não, acaba que a gente ainda conversa um pouco nessas áreas, né? E eu admiro demais. Deixa eu contar para vocês como é que eu conheci a Elisângela, e faz todo sentido a gente falar sobre isso dentro desse aspecto, né? Porque a Elisângela está mostrando toda uma questão aqui, são várias partes da sua vida, né? Mas que esse abandono da mãe, da avó materna, que tem uma figura de segunda mãe, né? Da madrasta no futuro, que também tem uma figura de mãe, que casou, está com meu pai, então, né? Quantas pessoas chamam a madrasta até de mãe ou mãezinha, né? E eu me lembro que eu começava a atender os meus pacientes, né? E toda vez que você vai atender os pacientes, você aborda o paciente, quer saber como é que ele veio. Geralmente o pessoal da secretaria faz isso, né? As secretárias da gente. Mas sempre que eu ia atender uma turma de pacientes, digamos assim, eu acho que foi quase umas 8, eu começava a dizer assim, olá, muito obrigada por me escolher, né, para te ouvir, ser a sua terapeuta. Você tem agora X horas, né, minutos, né, para a gente bater um papo, e eu queria saber no que eu posso ser útil para você. Essa é a abordagem que a gente faz enquanto terapeuta. Aí as pacientes olhavam para mim, né, FaceTime, e diziam assim, então, eu estou aqui porque uma amiga me pagou a consulta. Eu, ai, que lindo, que bonitinho. Só que isso não é comum. E começou a ficar muito comum naquele mês. Eu falei, gente, mas o mês que está tendo umas pessoas bondosas. E aí foi muito interessante que eu comecei a falar assim, Cleo, eu estou tendo um problema. As pessoas que eu estou atendendo por doação, elas não têm problema, elas não sabem o que elas querem na terapia. Né? Uma coisa é a pessoa ir atrás do processo terapêutico, uma coisa é a pessoa ir ser atendida com a terapeuta e não sabe, não, estou aqui porque minha amiga foi muito boa, minha amiga acha que eu preciso de ajuda e eu queria, estou aqui. Poxa, vamos começar por onde, né? E eu achei muito interessante porque eu atendi algumas pessoas, né? Algumas mais de uma vez, né? Que era assim, porque minha colega, eu falei, Cleo, quem é essa pessoa? Fulana. E a Cleo, muito inocente, que ela é minha secretária, né, gente? Ela falou assim para mim, ai, gente, tem uma menina que está entrando nas lives todos os dias de manhã, mas ela é tão engraçadinha. Ela vê uma pessoa escrevendo assim, olha, preciso de ajuda, socorro. Ela liga, olha, eu peguei o Instagram de uma pessoa aqui, eu queria ofertar um atendimento para essa pessoa. Foi até que me inspirou, tá, o 0800, foi bom. Aí depois passava, olha, essa aqui é uma amiga. Eu falei, pois é, mas isso tudo, esse tanto de atendimento que está tendo de oferta, paga por alguém, é dessa pessoa? Ela falou, é. Eu falei, quem é essa pessoa? De onde que ela é? Ela mora em São Paulo, o nome dela é Elisângela Albuquerque. Eu falei, ela é minha paciente? Porque tem uma lista enorme, né? Tem várias Elisângela. Ela, não, nossa, ela é super bem resolvida. Eu falei, não, ela não é bem resolvida. Eu falei, eu não atendo mais nenhuma oferta que ela der, você vai entender por quê. Porque eu falei, olha, as pessoas que ela oferta para serem atendidas não estão buscando ajuda. Né? Então, tem alguma coisa errada, porque ela quer tanto ajudar as pessoas e não observa quem realmente quer ajuda. E não observa se é esse terreno realmente que eu posso semear. E foi tão interessante que, nesse processo, né, uma das coisas que a gente descobriu, né, Elisângela, foi que um dia eu falei, você quer ajudar todas essas mulheres porque você não teve mãe. É isso mesmo. E uma forma de você ajudar é pagando a consulta para que ela se trate. Foi a mãe que não te levou no médico, a mãe que não te levou numa terapeuta,
A mãe que não te ouviu, a mãe que não disse, você tá mal, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Elisângela, foi muito gostoso quando você descobriu isso, né? Nossa, foi libertador, né? Como é que você se sentiu? Na hora, assim, foi um baque, né? Vamos falar assim, poxa, por causa disso que eu faço tudo isso, eu pago, ajudo. Porque na minha visão, eu estava Pagava ajudando... até imersão, né, para o pessoal ir? Paguei imersão. Paguei até imersão. Na minha visão, eu estava ajudando as pessoas, porque eu estava bem, eu queria que todo mundo também ficasse bem. Só que as pessoas não estavam bem, assim, não dá valor, porque quando você ganha uma coisa assim, não dá valor. E para mim, ali, quando eu descobri que eu fazia isso por causa da minha mãe, aí eu entendi. Falei, nossa, realmente faz todo sentido essa questão de eu estar abençoando elas, cuidando como se eu fosse mãe de todo mundo. E eu não sou. E, às vezes, ajudando pessoas que não queriam ajuda, Exatamente. e, por incrível que pareça, se submetendo, gente, a relacionamentos totalmente disfuncionais que se tornam um tipo de relacionamento de dependência emocional que pode até evoluir para relacionamento abusivo. Por que é um relacionamento onde tem uma dependente emocional, Elisângela, e um codependente que precisa de alguém que dê atenção? Aí a pessoa sabe que na hora que eu ligo para Elisângela, que eu estou bem, que eu não estou bem, que eu estou chateada, que eu preciso de ajuda, o instinto maternal, o coração tão bom, né, da Elisângela vai pegar e vai me abraçar. Mas isso fica pesado, né, Elisângela? Fica. Porque você se cobra também, né? Nossa, por que essa pessoa não melhora? O que eu posso fazer? E muitas vezes ia pro meu casamento. O marido brigava, reclamava, e eu ajudava muitas Brigava, vezes. Elisângela? O que ele falava? Você não deve, tem que pagar as coisas pros outros, ficar pagando as coisas pros outros. Já cheguei a ficar na chuva, conversando com a vizinha, assim, com guarda-chuva, e ele falava, para com isso, você não é mãe da pessoa, ele falava, Jesus, amado, chegava a usar esse termo. E nunca quando ele falava, se você não é mãe da pessoa, você não lembrava da sua história com a sua mãe? Não lembrava. Eu vim lembrar mesmo, só me fez sentido na terapia com você. Até então não fazia sentido nenhum essa questão de ajudar. E ele me cobrava e muitas vezes eu ajudei assim, as pessoas sem ele saber. Pegava. Escondido. Meu Deus. Agora ele vai saber, Talvez né? tem gente aí fazendo a mesma coisa. Agora vai saber. Agora vai saber. Mas faz parte, né? Eu já sabe que eu sou curada, eu não faço mais isso, né? Hoje eu sei para quem eu tô semeando. Isso é libertador, né? Porque a gente foge de relacionamentos que podem se tornar relacionamentos de fato, de codependência, que, de certa forma, pode levar a um certo abuso. Gente, quantas pessoas manipulam a outra por uma questão financeira? Quantas pessoas descobrem um ponto fraco da Elisângela? Não, o ponto fraco dela é eu mostrar que eu estou carente, que eu estou precisando de um colo, que eu estou precisando, além de um colo, uma graninha, além de um colo, uma roupinha, além de um colo... né? E aí, de repente, o meu coração materno, por causa de uma carência afetiva, de um abandono, né? Repetindo toda essa história, a gente acaba se vendo também prisioneira e, às vezes, não consegue nem dizer não, né? E, de certa forma, se torna meio que confortável aqui dentro, porque é um sentimento de que... Tô ajudando. Não fizeram comigo? Mas eu tô fazendo pro outro. Repete isso que eu gostei. Não fizeram comigo, o quê? Mas eu faço pro outro, eu tô fazendo por outro. E não é assim, né? E é o que você falando aí, eu tô lembrando que até com a minha mãe, quando eu achei a minha mãe, eu fiz isso com ela por anos. Como é que foi achar sua mãe? Me conta. Achar minha mãe foi difícil. Assim, eu tinha um Você sonho. procurou? Procurei na internet. Isso. Eu tinha uma viagem marcada para ir para Bahia, né, para ficar na casa da minha avó paterna, né, no caso. E veio um estralo na minha mente de procurar na lista telefônica online. O nome dela? O nome dela, porque se acho que tivesse, né, o Meu telefone... Deus, que loucura! E aí eu fui e procurei na lista telefônica, achei o nome e liguei. Só que era o nome da minha avó materna. E quando ela atendeu, ela achou que era trote. A senhora, eu não conheço ela pessoalmente, né? Mas ela achou que era um trote. Meu Deus, Elisângela. Eu falei, não, aqui esse detalhe eu não lembrava. E eu falei assim, aí ela falou assim, não, mas você tá brincando comigo? Eu falei, não, eu sou a Elisângela, filha da Maria e tal. Eu expliquei direitinho. Quase assim, a neta que a senhora não quis na casa. Mas tá bom, falei, né? A gente, cada um tem uma história, né? E ela pediu perdão, mas ela pediu perdão porque hoje ela é cristã, né? E ela também devia ter uma vida muito sofrida, né, exatamente. E ela pediu muito perdão. Ela falou que orava muito para que ela um dia pudesse pedir perdão pra gente. Que lindo. Para poder ver. E assim, realmente eu falei com ela só naquela vez no telefone, não falei mais. E aí ela passou o contato da minha mãe mesmo. Aí eu liguei pra minha mãe e aí minha mãe chorou tudo. E como eu tava com viagem marcada... 20 anos depois. 20 anos depois. A minha filha tinha 4 anos, a idade que eu tinha quando eu ela... embora. Uau. E quando eu fui, a viagem marcada, fui para lá e encontrei com a minha mãe. E eu fui com a minha avó paterna para encontrar com a minha mãe em Salvador.
Aí eu conheci minha mãe, foi gostoso, fiquei na casa dela, foi eu e meu outro irmão, fiquei na casa dela, tudo. Só que aí veio essa questão, eu tá ajudando também. Então, eu ajudava também financeiramente, eu ajudava, e a situação dela não era, e não é muito boa. Então, eu me via assim, nossa, tem que ajudar minha mãe. Que lindo, né? Apesar de tudo que aconteceu, você não nutriu ódio, não, a raiva. Não. Né? Você quis ajudá-la. Quis. Né? E aí, o que você percebeu? Que ela tava abusando. É tipo assim, sabe? Eu ligava chorando. É um abuso, que não é abuso, sabe? É assim, uma exploração. E eu comecei a me sentir um cifrão. É um abuso emocional. Eu me sentia um cifrão. A pessoa não olhava isso. Só te ligar, descobriu, poxa, eu tenho uma filha, aquela filha que eu não quis com 4 anos, hoje ela tem uma situação controlável, então eu vou ligar para ela agora porque eu preciso de algo. Era assim que você sentia? Quando você fala, você sentia um cifrão. As ligações que tinha era que saudade, vem para cá, eu quero recuperar o tempo perdido, era assim? Não. Era como? Estou precisando de dinheiro. Sempre assim? Precisando de dinheiro, preciso para... tá difícil a situação. Ela não falava bem claro, né? Sim. Tá difícil a situação, e assim, eu não tenho dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Aí ela queria conhecer meu esposo. Aí eu paguei para ela vir para São Paulo para conhecer meu esposo. Ela ficou na minha casa. Aí eu levei ela na casa de uma tia que eu não conhecia. E assim, aí eu dava um dinheiro para ela. Então, ela ia embora, eu pagava para ela ir embora também. E assim foi por algum tempo. Ela só vinha para São Paulo se eu pagasse para ela estar vindo. E aquilo, às vezes, me machucava, né? Porque, poxa vida, eu sou mãe, eu fico dando tudo para meus filhos, pergunto o que eles querem, se precisam de alguma coisa, e ela não fazia isso para mim. E se eu não falava com ela, até hoje, se eu não falo com ela, ela fala assim, mas você nem liga para mim, você não fala comigo, sendo que eu fui atrás dela. Sim. Então, às vezes, assim, isso ainda machuca um pouco, porque... Isso é muito sério também, né, Elisângela? Porque, de repente, olha aqui, a gente tem um princípio de honrar os pais, né? E honrar não é dar tudo o que quer. Honrar não é falar assim, eu vou, né? Gente, esse é assunto para outro podcast, né? Mas aí vem também um sentimento, vê se faz sentido para você. Você procura a mãe, você que vai atrás, você que encontra, vocês se relacionam e, de repente, vou pegar a sua fala. Parece que eu valia um cifrão. Eu preciso de algo. Mas aqui dentro, por que a gente se permite também continuar fazendo? Porque você não foi uma pessoa que nutriu ódio. Né? Conheço muito bem o coração da Elisângela. Mas, na verdade, no fundo, dá quando a gente fala assim, olha, eu pareço um cifrão, porque ela só me liga quando quer recurso financeiro, quando precisa de algo, mas eu acabo dando, eu acabo cedendo. Mas aqui no fundo era como se eu tivesse inconscientemente dizendo, a filha que você não quis é que te dá dinheiro hoje. Mais ou menos isso. Tá vendo? Eu presto para alguma coisa. Você me abandonou, mas... Né? Você percebeu em algum momento esse sentimento de que eu dou, levanta a cabeça no sentido de falar assim, tá vendo? Sou eu. Se não fosse eu na sua vida. Não senti assim, nunca senti essa questão de ser assim maior, superior, nem a ela. Nem pelo sentido de poder cuidar, nem talvez de levar arrependimento. Sim. Não no maior superior, Elisângela, de falar assim, olha, tô te humilhando. Não, mas naquele sentido assim de que a filha que você não quis hoje te ajuda. Essa é a sensação, assim. E que, na verdade, esse é um sentimento maior. Esse eu sempre tive, assim. Tanto é que hoje eu sei me colocar no meu lugar. Um limite, saber dizer não. Sim, sei. Esse mês eu não posso, né, mãe? Exatamente. Então, assim, eu procuro hoje datas comemorativas. Então, Dia das Mães, aniversário. Então, eu falo com ela nessas datas. Aí, se eu tenho... o Pix, hoje em dia tem Pix, né? Antigamente não tinha, mas eu faço para ela, mando. E até porque a última vez deu um rolo aí também nessa questão de dinheiro. Mas, enfim, eu procuro só nas datas comemorativas, assim. Final de ano. E não tem aquela mágoa, né? Não. A gente entende que ela tinha uma história. E você um dia ficou sabendo por que aconteceu tudo isso? Por que houve esse abandono? Era muito nova? Ela fala que meu pai ameaçava ela, né? Ela fala uma coisa, minha família do meu pai fala outra. Meu pai não está mais aqui para contar, né? Então, meu pai estivesse aqui, eu não sei nem... Você fazer uma reunião com os dois ou não? Nossa, porque eles não eram casados, né? Então, assim, quando ele morreu, né? Tá, tem um processo ainda por causa disso. Mas, assim, ela fala uma coisa e a família do meu pai fala outra. Então, um pouco que eu conheço da minha mãe, então, tipo assim, eu já consigo entender mais ou menos, porque a gente aprende, né, a convivendo com a pessoa. Eu não vou dizer pra você assim, minha mãe é ruim. Não. Ela teve os motivos dela. Só que a única coisa que às vezes eu não entendo, sabe, Ângela? É a história dela, né? É a história dela. Eu não entendo. É o fato assim, poxa, ela tinha 3 filhos. Ela sabia onde deixou as 3 crianças.
Só que ela esqueceu o endereço. Ela falava que a gente morava numa outra cidade. Ela não lembrava onde que era o local que ela morou, sabe assim? Então, isso não entrava na minha cabeça. Como que uma mãe deixa 3 crianças e esquece o endereço? Ela foi sozinha. Eu lembro de ir com ela e ela esquecer. Então, isso não entrava. Hoje eu entendo que a dor, o sofrimento, a angústia, igual a depressão. Não tem depressão. E hoje, eu sendo terapeuta, eu vejo que é um fator que acontece. Ela acabou esquecendo, bloqueando. Ela sofre. Eu ajudo de outras formas, mas assim, consigo perdoar. Acolhe, né? Entende, mãe, tô aqui, apesar de tudo eu te amo. Exatamente. Esse mês eu posso te ajudar. Até uma forma de também ajudar ela a se curar. Exatamente. Né? Já indiquei terapeuta lá das estagiárias, ela não quis. Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô fazendo a minha parte. Elisângela, e é tão interessante, né? Porque realmente a parte de conhecer a ciência terapêutica e poder casar ela com a fé tira também a culpa da gente, às vezes, como um sentimento religioso de que, poxa, eu me encontrei e agora eu tenho que fazer tudo. Né? Amar não é fazer tudo. Não. Né? Amar não é sempre dizer sim. Amar é muitas vezes ter que dizer não. Até para que o outro se cure. E o mais lindo que a gente percebe é o seguinte, né? Que, poxa, não é fácil viver o que você viveu. Né? Depois tem essa história com seu pai. Né? E, de repente, vamos focar hoje nessa parte da mãe, que tá legal, deixar as outras partes, tem muita história da Elisângela. Verdade. Né? Mas, assim, chegar a um ponto de falar, poxa, meu pai tinha a história dele, minha mãe tinha, ninguém quis, beleza, mas como é que eu vou arrumar essa bagunça emocional na minha cabeça? Vou ter que liberar perdão para todo mundo, né? E como uma das coisas que eu acho que a gente trabalha muito na psicanálise, né? Não me julgue sem conhecer a minha história. A gente se torna mais humano. Mas não tinha internet naquela época. Não sei nem se tinha 102 para descobrir telefone. Acho que nem telefone sua mãe tinha. Não tinha. Quando ela era novinha, né? Não, era carta. Deve ter tido você bem novinha, né? 18 anos ela tinha. Meu Deus, imagina, uma mulher de 18 anos hoje, né? Tem uma cabeça. Né? Gente, eu com 16 anos, eu brincava de boneca. Então. Poxa vida, imagina. Né? Imagina, tinha menina nos tempos antigos com 18 anos, não sabia nem muita coisa, né? Então, olhando para tudo isso, e a gente começa a olhar com uma ótica assim, poxa, ela teve os seus erros, né? Se você pudesse dizer, dentre todos os erros e acertos do meu pai e da minha mãe, quando olha para a vida da Elisângela, teve um acerto que valeu a pena? Teve. Qual? Eles não terem me abortado, né? Uau! Porque eles queriam ter abortado, né? E meus avós não deixaram, muito católicos não deixaram. E eu vejo que realmente é o propósito maior, né? Eu tá aqui... Você tá na vida por eles, né? Tô por eles. Por tudo que eles passaram ali. Foi difícil? Foi. Mas eu sou grata. Porque a infância foi difícil, né? Minha mãe... Eu lembro meu pai batendo na minha mãe bêbado, né? Eu criança, eu tinha menos de 4 anos, mas eu lembro disso. Eu lembro o dia que ela foi embora. Eu lembro depois de encontrando com meu pai, a mulher falando. Eu lembro o processo de morar com meu pai, vizinhos ajudando. Um processo difícil, abusos. A gente sofre também. Sofreu abusos físicos e emocionais. Físicos e emocionais. Então, assim, tudo isso foi um sofrimento. Tentei tirar a vida. E essa mulher que seu pai estava casado, estava junto, casou com seu pai? Eles moravam juntos, não casaram porque ele era casado com a minha mãe, né? Não... Você tentou até tirar sua vida nesse processo? Tentei. Com 12, 13 anos eu tentei. Já não mais por causa da rejeição da mãe. Juntando agora todo esse sofrimento. Tipo assim, gente, tudo tá dando ruim. Exatamente. Você tinha que porque meu pai me bateu, né? Ele me espancou. Ai. Ele me espancou por causa da minha madrasta. Por causa dela, eles brigaram, né? E eu queria sair, ele tinha deixado, e ele me bateu. E bêbado, né? Ele me espancou. Ninguém me ajudou, meu irmão me ajudou na época. Aí eu denunciei no SOS Criança, eu tinha uns 13 anos. Meu Deus, Elisângela. Denunciei ele perdeu a guarda, então ele ameaçava de morte, tanto a mim quanto a família que tinha me acolhido. Aí ele perdeu a guarda? E você foi morar com quem? Com o filho mais velho da minha madrasta. Ele já era casado e tinha filho. Produção, que história. A gente tem quanto tempo aí ainda? Eu fui terapeuta dela, mas que a gente é tanta paciente que a gente atende, você entendeu? Oh, meu pai! E você foi morar com o filho mais velho da sua madrasta? Que ele já era casado, ele morava num outro lugar, em São Paulo. E eu fui morar, ele me acolheu, pegou minha guarda e meu pai ameaçava. E aí, lá, eu fiquei morando com essa família, né? Até com esse meu marido, na verdade. E só que meu irmão continuou morando com meu pai e com a minha madrasta.
Só que eles brigavam muito, né, Ângela? Meu pai e minha madrasta brigavam muito. Meu pai brigava com meu irmão. Então, quando a gente ia visitá-los lá, né? Porque ele era mãe do homem que tinha me ajudado. E meu irmão, de certa tadinho. forma, você tinha uma... Né? Isso. Quando a gente ia lá para visitá-los, assim, meu irmão às vezes estava precisando de Quase ajuda. seu irmão falava, me leva. Ele falava. Quase seu irmão falava, tomara que ele me bate para mim também fazer a mesma coisa no SOS Criança e eu vá para o mesmo cantinho que você, que a sua vida estava melhor. Ô, amiga, foi quase isso mesmo. Deixa eu fechar aqui nessa parte, né? Que eu acho que o nosso horário já está quase extrapolando aqui. Gostoso, né? Tá vendo para quem estava nervosa? É mesmo. Ficando mais leve. Gente, eu vou trazer a Elisângela de novo, vocês querem? Nossa, Elisângela, tão bom, né? É bom. A gente poder falar isso hoje. Para poder ajudar outras pessoas. Exatamente. Para não guardar mágoa. Não. Para não culpar, ai, minha mãe me abandonou. Gente, abandonou, né? Ela tinha os motivos dela. Tá tudo bem, eu tô na vida. Exatamente. E outra coisa, que bom que você, né, ressignificou, querendo ser essa mãe de todas, que estava um pouco em desequilíbrio, mas que agora encontrou um equilíbrio. Sim, né? agora sim. Gente, depois eu vou falar para ela contar um dia a história com o pai. Um pouquinho fantástico. mais forte. Mas se a gente pudesse fechar nesses pontos que nós olhamos agora, Elisângela. Essa esposa que era muito dedicada, queria fazer tudo e era quase mãe. Como é que você se tornou depois de mergulhar no autoconhecimento dentro da psicanálise? Hoje eu sou uma esposa bem dedicada, assim, ajudo naquilo que eu tenho que ajudar como esposa. Sim. E como mãe, eu sou mais presente, não grito. Você chama seu marido de mãe? Não. Assim, tipo de... Não, não chamo ele de pai, nem ele me chama de mãe, não. Acabou. Foi proibido. Não pode, gente. Não pode, gente. Não pode. Não dá certo. Não dá. E às vezes quando surge, a gente já vai cortando. Eu vou Exato. cortando. Quando surge, eu falo não. Às vezes, devido a ver os filhos, ele fala não. E meu marido é caçula de 12 filhos, né? Uau. Cearense, assim. Então, ele tem essa caçulinha. Eu falo pra ele, mas assim, eu falo, eu não sou sua mãe, então eu sou sua... Aí ele agora voltou a me chamar como era na adolescência. Como? Hoje, Pacha. Ele fala pra mim, é Pacha. Gente, evoluiu, né? Chamar de mãe, vem cá, paixão. Ele chama eu de Pacha porque sou paixão baixinha, né? Paixão, gostei do apelido. Aí ele voltou a me chamar assim e também... Então, a gente tá mais assim, nós estamos mais próximos, porque quase nós nos separamos, né? Então, agora não. Agora eu sei ser uma boa esposa, sou presente. Hoje, eu tenho, assim, hoje eu não vou falar mais sobre isso, mas é a questão profissional. Então, ele me apoia muito, porque ele não queria que eu fizesse a psicanálise, né? Com medo que você ficasse livre. Acho que ele tinha esse medo, né? Hoje ele já me apoia, ele tá do meu lado, ele tá orgulhoso. Ele vê que eu converso mais com os meus filhos, com a minha filha. Não quebrou mais copo, não? Não. Já entende que eu quebrava copo porque eu estava carente, queria ser reconhecida. Então, a gente faz um showzinho pra gente falar o que foi. Exatamente. Tá Aí legal. eu já consigo identificar um comportamento desses nos filhos. Que bom. Eu já consigo conversar com eles. Então, assim, esse fato de você saber falar com os filhos, de conversar e ver que você não tá mais estressada, não tá mais nervosa, não tá gritando, né? Saber compreender. Entender que eu gritava porque eu queria reconhecimento. Exatamente. Que eu não preciso de reconhecimento. Eu sou mãe. Isso. Se o reconhecimento vir, ok. Se não vir, vai ter os tempos certos. Exatamente. Elisângela, você, então, quando foi para a psicanálise, foi para autoconhecimento. Foi. Depois você se descobriu e realmente gostou e hoje tem carreira. Tem. Como é isso hoje? Isso é gratificante, né? O olhinho chega brilha. Gente, ser psicanalista e sexóloga, né? Que ela também é sexóloga, gente. A gente também atende, assim, né? E pra mim é um privilégio. Um orgulho, né? Que seu marido tem de você, né? Um orgulho. Ele fala pra mim, pros clientes dele, né? Que ele tem um negócio dele. E ele enche a boca pra dizer, minha esposa é sexóloga. Aí eu falo, amor, não fique fazendo muito não, porque dá vergonha, né? Aí ainda brinca assim com ele. Totalmente diferente do ramo, né? Mas, assim, é muito gratificante, porque não é só financeiro. O lógico financeiro é muito bom, porque eu nunca tinha trabalhado fora. Eu nunca trabalhei... Ângela, quando eu não tenho minha carteira de trabalho, é branquinha. E quando eu tive que assinar a carteira da empresa do meu marido pro funcionário da empresa, eu chorei porque eu falei, mas eu tô assinando a carteira de alguém. Isso? Sendo que eu nunca trabalhei, tô assinando a carteira de alguém assim. Aí hoje eu falo assim, já tenho uma profissão, hoje eu posso ter, eu tenho o meu cantinho ali, eu atendo. O meu marido estava em casa esses dias, ele viu, eu entrei às 8 da manhã. Home office ela, viu, gente? Eu entrei às 8, saí no final do dia, ele falou assim, nossa, já você trabalha... parece arrumada para atender os clientes. É muito gostoso, porque você já acorda e vira um hábito também, né? Final de semana você também tá arrumada, não consegue ficar mais bagunçada. E o meu marido, nossa, ele tem um orgulho, e acho que o que me deixa mais feliz é ver dele e dos meus filhos. Eles se orgulham de você. Eles ficam assim... Gente, o filho dela um dia falou para mim, né? Que, tipo assim, minha mãe é
outra mulher. Falou desse jeito. Foi buscar no aeroporto, ele fez questão. Outra mulher. Gente, vamos fechar aqui. O papo tá bom demais, mas eu vou te falar uma coisa assim que realmente é um orgulho para mim, é gratificante. Eu vou te fazer uma pergunta que veio aqui na hora. Antes, você se tornou minha paciente, né? E eu te indiquei depois até para fazer a própria psicanálise no Instituto. E você veio porque nesse instinto materno, você gostava de abrigar as pessoas e doar as consultas, querendo ser a mãe das pessoas. E a gente talvez não acha que é tão... Talvez não declare isso, mas no inconsciente eu quero dar o que eu não tive, mas eu também quero o reconhecimento, que eu quero me sentir. Não fizeram comigo, eu estou cumprindo meu papel na Terra, estou sendo mãe de outros, né? Porque aí vem aquela fala aí de tentar ser a mãe do marido, inconsciente, enfim. Como é hoje? Eu sei que no Instituto nós temos um princípio, né, gente? Nós temos um princípio que a gente oferta atendimentos, que é um princípio de semente, que é uma bênção. Mas a gente tem um princípio de que é o justo, o trabalhador é digno do seu salário, né? Ok, não ate a boca do boi que trabalha, está na Bíblia. Ou seja, você é profissional, você tem que ter o seu valor. Tem um valor X que as pessoas vão estar pagando, enquanto a Elisângela queria dar aquilo para todo mundo, aquele horário de atendimento. Como é que é esse sentimento hoje de, poxa, eu estou tão bem, eu entendi que eu posso cuidar sem ser por causa da minha ferida. Exatamente. Como é que é esse sentimento hoje? É um sentimento de gratidão. Até porque eu pagava para os outros para poder, assim, dar como mãe. E hoje eu recebo, assim, os atendimentos, né? Eu cobro, a pessoa me paga. E eu estou ajudando ali, até mesmo compartilhando aquilo que eu vivi. As histórias que eu sofri com a minha mãe, com meu pai, com outras situações, eu estou ali, então eu estou recebendo, estou ajudando e, ao mesmo tempo, eu estou grata, porque é uma mistura, assim, sabe? Eu estou sendo profissional, eu estou sendo cristã, eu estou sendo, sabe, melhor mãe, porque quantas vezes eu termino um atendimento, ou eu vou lá e dou um abraço na minha filha, dou um beijo nela, agradecendo pelo comportamento dela, ou eu vou lá e ligo pro marido de vídeo e falo com ele, olha, amor, assim, 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 porque isso é uma coisa que me mudou. E não tem assim, não tem como, não sei. E fora realmente os ofertados, né? Eu estar semeando na vida de pessoas. Não porque você quer. Não. Não porque você está ferida e machucada. Não. Mas porque você faz o que é um princípio. Exatamente. Talvez muita gente que esteja nos ouvindo, nos assistindo agora, também como você, teve uma mãe que abandonou. Teve uma avó que não quis. Né? Um segundo abandono. Passou por anos perdida na vida, pensando, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Minha mãe foi embora, disse que voltava, não voltou, meu pai sumiu, estou com a avó, né? Que uma das avós que me quis, mas será que eu estou sendo um peso para ela? Que depois encontra esse pai, mas que aí a madrasta fala, não, olha, você até que eu fico, mas esse pacotinho eu não quero aqui. Que passou por esse tanto de história, né, Elisângela? Muita história. Olha que a gente só contou um pouco, né? Essa pessoa que está nos ouvindo, talvez ela esteja ali deprimida, chorando em cima de uma cama, talvez esteja aí descontando da mesma maneira que você fazia, né? Sufocando ou descontando em algum comportamento também disfuncional com seus filhos. Qual o conselho que você daria para essa pessoa hoje? Eu acho que fazer terapia. Buscar ajuda terapêutica, não de amigos, né? Mas sim ajuda terapêutica para poder você conseguir conversar, pôr para fora e tentar melhorar, achar a raiz do que estava te machucando, o que estava te ferindo e poder você perdoar. Porque eu acho que eu perdoei a minha mãe, eu perdoei o meu pai, perdoei todos que me rejeitaram de uma certa forma. Mas eu sempre tive um sentimento de gratidão também por eles. Por mais que eu estivesse sofrendo, fiz o que eu fiz, sofri o que eu sofri, mas também sou grata porque... E esse sentimento de gratidão vem depois que a gente tem o autoconhecimento dentro da visão terapêutica. Com certeza. Para entender que se eu estou aqui hoje e sou esta pessoa, por mais que é difícil enxergar isso, as dores me construíram. Exatamente. Me amadureceram. As dores foi o que me fez chegar até aqui. Eu ouvi muito uma frase a minha vida inteira, praticamente, curadas para curar, né? Que ela não fazia talvez muito sentido, porque a gente pegava gente que estava tentando curar outras, mas que ainda tinha rancor. Depois que você pega tudo isso, que você entende essa história de vida, o que essa frase significa para você hoje? Realmente é curada para eu poder curar. Porque se eu não tivesse curada, eu não teria como falar nem com você aqui.
Se eu não tivesse curada, talvez estaria chorando, descabelada, né? Revoltada. Eu queria entender até hoje por que ela não voltou naquele tempo. Exatamente. Eu ia querer ficar vivendo só lá no passado, Sim. né? Só lá atrás. E hoje não. Eu estar curada é o que me faz, assim, me motiva a querer falar mais para as pessoas. Olha, tem como você se sentir bem com o seu passado, tem como você se sentir bem com a sua história. É só você aprender, mas você só aprende quando você fala e tem que falar com a pessoa certa, uma terapeuta, não é com qualquer tipo de pessoa. Não é com qualquer tipo de pessoa, não é todo mundo que vai saber ouvir e ter esse olhar. Gente, que bom, né? É uma pena que já está acabando. Obrigada, Elisângela. Eu quero terminar olhando para você que está aqui conosco hoje. Que legal, né? Talvez você esteja de fato aí pensando, poxa, me identifiquei com essa história. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui jogada de um lado para o outro e talvez você não conseguiu superar. Talvez você esteja aí numa cama com depressão, talvez foi por algum tipo de vício. Você sabe que muitas pessoas vão para a bebida, para as drogas, se aprofundam em algum tipo de vício, algum tipo de comportamento, justamente tentando fugir do problema original, tentando não enfrentar a sua dor original e muitas vezes nem sabe que existe essa dor tão sem meios, né? Tão sem diagnóstico, uma dor, aquela dor que você não sabe, aquele vazio que você não consegue expressar, mas que te leva a relacionamentos doentios, a sufocar alguma pessoa, que te leva, de certa forma, a codependências emocionais e por aí vai, gente, tantos outros problemas que pode evoluir, quem sabe até para transtorno de personalidade. Gente, a alma é muito complexa, a vida é muito complexa, mas a vida é bela. E por incrível que pareça, quando a gente pega toda essa história da gente, olha lá para o nosso passado e vê que não tem como mudar essa história, como não tinha como mudar o passado da Elisângela, como não tem como mudar o seu passado, mas tem como você pegar o seu passado, enfrentar ele de frente, chorar o que tiver que chorar, descabelar, gritar, respirar, contar até 10 e falar, poxa, vamos lá, vamos tentar reescrever essa história. Gente, e é possível reescrever essa história. É possível empacotar presentes em embrulhos aparentemente feios. O que significa isso? A sua vida é um presente para a humanidade. Parece que o embrulho que foi, né, cercando esse presente ao longo da vida não parecia muito bonito. Mas quando a gente traz um ressignificado, passa a enxergar cada parte dessa história, não julgar tanto os motivos que levou o outro a fazer, porque não tem como eu voltar lá e mudar tudo isso, mas simplesmente entender que cada um tem a sua história, você tem a sua, e você é responsável para se levantar e reescrever a sua história. E também estar aqui, quem sabe, um dia curado ou curadas, vamos pegar aqui curadas, para curar. Beijo, gente, para vocês, até o nosso próximo podcast.